quero agradecer aqui a presença do Henrique e do Gustavo da Monte Bravo, aqui responsáveis por operação. Henrique Saavedra, responsável pelas operações da Monte Bravo, Gustavo Rodrigues, responsável por tecnologia. E com essa chance aqui de estar aqui no Febraban-Tech com a gente e bater um papo sobre a Monte Bravo e nesse papo nosso sobre tecnologia, sobre estratégia aqui para investimento. Obrigado, Henrique. Obrigado, Gustavo. A gente agradece, Miziara. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Será que você pode começar então, Henrique, contando um pouco para a gente da trajetória da Monte Bravo, né? Como é que vocês acabaram se tornando uma das principais referências aqui no mundo de distribuição de investimentos? Primeiro aí, né, como uma das principais assessorias, e depois eu vou pedir para comentar um pouco sobre as evoluções mais recentes aí. Perfeito. Até para falar da história, vou voltar alguns passos atrás, né, falar um pouco da nossa origem e vou ir cruzando com momentos, fases de mercado. A Monte Bravo ela tem 14 anos de história, então a gente surgiu em 2010. Justamente assim como vocês no Gorilla empreenderam, nasceu de uma vontade muito forte do Felipe Portela e do Pierre Mattei de empreender. Então os dois já tinham tido passagem por grandes bancos, né? O Felipe Portela pelo Banrisul, né? O Banrisulzão lá do Sul, alguns devem conhecer, e o Pierre, ele tinha passado pelo Banco do Brasil. E aí nas carreiras deles, eles viram que tinha uma oportunidade, um gap muito grande na parte principalmente de assessoria de investimentos. Os dois saíram em épocas diferentes, viraram agentes autônomos, então se plugaram a alguma corretora e no mercado, já atuando, eles se conheceram. Mas até então, cada um atuando em algum escritório do mercado. Em um dado momento, o engraçado da história é que os dois tentaram virar sócios das operações que eles participavam, não conseguiram, saíram das operações e voltaram a se falar. E aí eles pensaram, pô, a gente tem tanto em comum, vamos estabelecer uma sociedade, vamos começar um negócio juntos. Então foi empreendedorismo mesmo e então nasceu a Monte Bravo. Monte Bravo nasceu em Santa Maria, uma cidade de menos de 300 mil habitantes, uma cidade realmente pequenininha. Acredito eu que a gente tem até hoje a nossa filial lá. Eu acho que é menor que o stand que a gente está aqui conversando, era uma salinha realmente bem pequena, né, Gustavo? Então nasceu assim a empresa e aos poucos ela foi expandindo prioritariamente no sul do país. Então eu não consigo negar, inclusive, o meu sotaque aqui, né? Nessa época, e aí cruzando já com momentos de mercado, a gente tinha uma dificuldade muito grande lá atrás, que era o quê? A gente batizou a era, até 2010, 2011, de a era dos bancos, né? Que era dominado pelos grandes bancos. O que a gente, né, como agentes autônomos plugados em corretoras, tinha acesso era o bolso do cliente, que era de renda variável. Então a Monte Bravo, ela, desde o início, nasceu com uma assessoria de investimento, focada por essa limitação em renda variável, né, decidida a fazer o melhor trabalho possível e com a missão muito clara, que segue sendo a mesma de quando ela foi fundada, de fazer a diferença na vida das pessoas através do mercado financeiro. Então essa era a missão e segue sendo. Então o que acontece? A partir de 2010 a gente conseguia atuar só em renda variável. Em meados de 2012, a Monte Bravo lá atrás, ela teve uma breve passagem pela Banif, depois se plugou como agente autônomo na XP, e a XP em 2012 começou com a plataforma aberta, né? Talvez vocês tenham ouvido falar na época, saiu em várias mídias, o shopping center financeiro era a propaganda da época. E aí a partir daquele momento teve uma mudança muito significativa para a gente, porque a gente começou a poder explorar a parte de fundos de investimento e mais tarde de renda fixa. E essa diferença, no nosso modelo de atendimento focados em assessoria, até aquele momento a gente tinha a figura do assessor como protagonista da relação com o cliente e ao lado dele o operador de renda variável, ou o trader, né, como chamam em algumas instituições. A partir do momento que começou a ter uma plataforma aberta, a gente começou a sentir outras necessidades, porque a gente já explorava muito mais sobre investimentos, então a partir de 2012 já falava de fundos, fundo imobiliário já se falava também, tinha menos liquidez naquela época, bem diferente de hoje, e depois vieram as outras classes de ativo. Naquele momento, a gente começou a notar já desde cedo que o brasileiro ele, tem uma dificuldade de se planejar, e quando a gente olha para o segmento que hoje é o nosso segmento-alvo, que é o alta renda e o private, é o cliente acima de 300 mil e o cliente acima de 1 milhão mais para o segmento private, a gente nota que pouco se fala em sucessão patrimonial, em blindagem de patrimônio. Então, a partir de 2012, 2013, a gente dentro das figuras de atendimento do cliente, que tinham só o assessor e o operador, a gente colocou uma terceira figura, que era o planner, um planejador, um especialista em soluções patrimoniais para ajudar o cliente além dos investimentos. Então, Miziara, vamos olhar realmente toda a tua estrutura patrimonial, se tu tem holding sim ou não, se faz sentido, tem uma operação offshore, faria sentido tributariamente sim ou não para sucessão. Então, a gente começou elevou o nível
realmente de atendimento naquela época, já em 2012, 2013. É engraçado que 2012, com esse movimento do shopping center, acho que XP e BTG, eles investiram muito nas plataformas, né? Eles conseguiram abrir muita arquitetura com múltiplos produtos, ficou muito mais democrático o mercado, né? Então para todo mundo foi muito bom, principalmente para o cliente. E a gente batizou essa fase de a era das plataformas. Legal. Então primeiro a gente teve a era dos bancos, a era das plataformas, e aí eu já vou chegar em qual era a gente acredita que a gente está em seguida, eu já vou comentar. Então o tempo foi passando, a gente foi expandindo pelo Brasil. Hoje a gente está em 11 cidades no Brasil, em 7 estados, nas principais capitais. E aí, eu vou encurtar um pouco a história, em 2019 nós tínhamos 3 bilhões de reais sobre assessoria. Tá? Naquela época, talvez vocês venham lembrar aqui, 2017 a gente recém tinha passado por um momento bem emblemático, que foi quando o Itaú investiu na XP. Claro. Acho que a partir daquele momento o mercado, as pessoas de uma maneira geral começaram a entender o que era a figura do assessor de investimento, o agente autônomo, né, a gente desmistificou um pouco da figura do agente autônomo também a partir desse momento. E aí em 2019, quando a gente tinha 3 bi, a gente notou que começou a ter uma grande complexidade para o cliente em como entender esse mundo de muita informação, esse monte de instituições operando. Então assim, ficou um pouco, desculpa a palavra aqui, mas bagunçada a figura da assessoria na visão do cliente e como lidar com tudo isso. De tantos produtos, como é que eu vou montar o melhor portfólio, quem vai me ajudar nisso? E aí então, a partir de 2019, para nós ficou muito claro que estava se aproximando uma nova era, que a gente veio a batizar a partir de 2021 de a era da assessoria. Então para nós ficou muito claro que o cliente, mais do que nunca, ele precisa de uma assessoria de ponta para realmente ajudar ele a traduzir tudo isso que está acontecendo no mercado, quais são os produtos, qual é a alocação que faz sentido para ele. É um trabalho que vai muito além de só escolher um ativo e colocar na carteira porque está rendendo bem. Pelo contrário, é um trabalho que começa, a gente faz muita analogia com o médico, né? É um trabalho que começa com o médico realmente fazendo um diagnóstico, entendendo a tua realidade como um todo, como ser humano, da tua família, o que importa para ti, o que faz sentido no teu momento de vida, o que fará sentido daqui a 5 anos. Então a gente faz realmente um trabalho tailor-made desde o iniciozinho, realmente entendendo todo o cliente, entendendo como se planejar para as próximas fases da tua vida. E aí sim, a gente vem com uma solução de portfólio, uma alocação realmente sob medida para ti, para tua família, enfim, ou para o teu grupo econômico. A gente atende também, além da pessoa física, a pessoa jurídica. Então a gente realmente faz um atendimento, tem um olhar hoje 360 em relação ao cliente. Dito tudo isso, dada essa complexidade de mercado, a gente colocou mais já vou explicar o porquê das figuras de atendimento, né? A gente colocou mais uma figura de atendimento aqui para o nosso cliente, que foi a figura do investor, que é um profissional hoje certificado, que estuda muito, que realmente é um especialista em alocação em produto para ajudar o assessor no atendimento do nosso cliente. Então hoje, acho que um dos diferenciais da Monte Bravo começa no time de atendimento. Quando um cliente ele abre uma conta conosco, ele já sabe, por óbvio, quem é o assessor dele, que é o protagonista da relação, mas ele também já sabe quem é o operador dedicado em renda variável para atendê-lo, quem é o planner para cuidar da estrutura patrimonial da família e quem é o investor, que quando for para falar de um produto, né, em toda a sua complexidade, hoje a gente tem FIPs, tem CETIPados, tem uma série de outros ativos que lá atrás a gente não fazia nem ideia que um dia existiriam, né? Sim. Então, dada essa complexidade, o investor ele vem para realmente ajudar nessa parte didática, deixar o cliente seguro, confortável e entendendo na profundidade o que a gente como empresa vai fazer de alocação, o porquê, como é que isso se conecta com o cenário. Então realmente é um trabalho muito tailor-made. E aí, nessa era da assessoria, em meados de 2020, então só recapitulando, 2019 a gente tinha 3 bi sobre custódia. Em 2020 a gente tinha em torno de 10 a 11 bilhões sobre custódia, sobre assessoria. E a gente tinha uma vontade, da mesma maneira que surgiu a empresa, uma inquietude de fazer mais pelo nosso cliente. E aí a sensação, Miziara, era que a camisa estava um pouco apertada. O que a gente pode fazer, como é que a gente pode ir além? E aí estudando os modelos do mercado, entendendo quais eram as nossas possibilidades, a gente veio a conhecer que hoje existe a possibilidade de um modelo de corretora light. E aí, entendendo que existia essa possibilidade, o que vem ser uma corretora light, né? Hoje as corretoras que prioritariamente dominam o mercado até então era XP e BTG, que eu acho que são amplamente conhecidos,
que são players denominados como corretora full, né, corretora completa. A gente entendeu que tinha um nicho para ser explorado de corretora light, que a corretora light nada mais é do que o quê? Eu continuo com uma figura como uma assessoria, atendendo os nossos clientes. Eu consigo usar, no nosso caso, o back-office da XP como um back-office as a service. A parte de compliance, de custódia, de risco, continua com eles. Só que eu, como corretora light, eu respondo perante o Banco Central. Eu sou totalmente responsável nessa relação e eu também ganho com isso autonomia para lidar, para customizar muito mais a jornada do nosso cliente, para realmente conseguir oferecer uma outra gama de produtos e serviços. Então a gente gostou muito, né, num primeiro encontro, porque a gente começou a conhecer esse modelo, a gente gostou muito, a gente levou até a XP, que era onde até então a gente, como agente autônomo, estava plugado. A gente levou o conceito para a XP, eles acharam interessante e eles resolveram, assim como lá atrás o Itaú, né, foi emblemático em apostar na XP, em investir na XP, a XP ela viu isso como uma oportunidade de estar ainda mais próximo da gente e deu uma mensagem ao mercado, uma chancela sobre as assessorias de investimento. Por isso que a gente batizou como a era das assessorias de fato. Sim, perfeito. Então hoje somos uma instituição financeira, né, regulado perante ao Banco Central. A gente lá em 2021, a gente realmente consolidou esse deal com a XP. Então a gente lá em 2021, a XP ela entrou com 45% de participação na nossa empresa. Né? Então ela não tem nenhuma ingerência sobre o nosso negócio, mas tem cadeira no conselho, tem trazido muito insumo, muito insight, muito conhecimento. Então a partir de 2021 a gente fez o deal, cumpriu todo o processo no Bacen, né? Foi um longo processo de 1 ano e meio, 2 anos, para finalmente agora em abril a gente obter a licença final aí para começar a startar nossa operação como corretora, como instituição financeira. Pô, parabéns pela trajetória, tá, Henrique? Deu uma visão bem ampla aí pra gente como é que chegaram até aqui. Deixa eu pegar agora e perguntar um pouquinho mais sobre o que muda na prática agora com esse movimento de virar corretora. Como é que evolui a proposta de valor da Monte Bravo para o cliente, para o investidor e também para o profissional de investimento, para o assessor que trabalha com vocês? Perfeito. Evolui muito em diversos sentidos. Vou resumir aqui em alguns principais pilares. Como eu tinha comentado, né, a gente se tornou uma corretora light, então a gente segue usando a XP como back-office as a service. Né, então, para o nosso cliente, esse movimento foi muito bacana porque a segurança dele, em primeiro lugar, ela continua exatamente a mesma. Porque os ativos, então a segurança dele está atrelada ainda à XP que faz a custódia dos ativos. Dito isso, é muito bacana para o nosso cliente e aí para nós, né, como empresários aqui, como instituição, porque a gente acaba se apropriando do que hoje, na nossa opinião, tem mais valor, que é a jornada do cliente. Então, até então, quando éramos agentes autônomos, o agente autônomo, como B2B, né, plugado numa corretora, ele acaba tendo uma relação, ele acaba seguindo muito a linha do que a corretora dá de direcionamento. As comunicações para o cliente, elas são também as comunicações da corretora. E aí, a gente tem um problema aqui, que no Brasil como um todo, que quando o cliente está numa grande instituição, é um desafio gigantesco de como segmentar isso, como comunicar da forma correta, como não oferecer eventualmente um CDB daqui a pouco de 10 mil reais para um cliente de 100 milhões de reais. Às vezes isso não parece fazer sentido, né? E é muito difícil controlar isso. E aí no momento que como a gente vira instituição financeira e eu tenho as rédeas dessa relação, dessa comunicação, eu consigo realmente customizar aquilo que eu gostaria que o nosso cliente recebesse, aquilo que faz sentido para o perfil dele. Lembra que eu comentei que a gente faz todo um discovery, toda uma descoberta, um diagnóstico do cliente, o momento de vida dele, etc. Então faz muito sentido para nós. O nosso cliente ganha muito com isso porque acaba chegando até ele aquilo que realmente faz sentido. Além disso, a gente ganha muita autonomia em relação aos ativos. Então, hoje eu consigo ampliar muito a minha gama de produtos e serviços que meu cliente tem acesso. Então, hoje eu acabo utilizando a plataforma da XP. Então, para o meu cliente não tem fricção nenhuma, porque ele continua com a experiência dessa linha da água para cima. Ele continua com a mesma experiência, daí para mais. E quando eu digo mais, o que isso significa, né? Quando se eu como Monte Bravo, eu quiser trazer um produto de terceiro, um produto confeccionado pela nossa gestora, por exemplo, sob medida, hoje eu tenho essa possibilidade. E é muito seguro para o cliente, porque passa pelo nosso comitê de crédito, passa pelo comitê de crédito da XP e chega até o cliente. Então, para nós, assim, é um sonho que a gente está vivendo. Não vou mentir para vocês aqui, a gente não imaginava que há 5 anos atrás iríamos ter uma corretora, muito pelo contrário. A gente só vinha fazendo mais do mesmo e melhor e querendo assessorar os nossos clientes de forma melhor cada dia.
Mas, para nossa grata surpresa, hoje a gente está com o melhor dos mundos nas mãos. Hoje, eu nunca vou esquecer o dia que eu li uma One Stop Shop. Quando eu vi essa frase, eu pensei, bom, é uma coisa muito utópica, né? Quem realmente hoje tem um One Stop Shop? Tem todas as soluções no mesmo lugar. E hoje a gente está vivendo esse sonho como corretora. Por quê? Porque hoje a gente tem uma área de mercado de capitais muito bem estruturada. A gente já fez mais de 1 bilhão de emissão de dívida através de CRIs e outros veículos. Então eu tenho a parte de originação. A gente já era naturalmente muito forte em distribuição, né? Desde o agente autônomo. Então a gente vinha, quando a gente olha para toda a rede, que era até então a gente como agente autônomo plugado na XP, na rede B2B a gente já participava de 20 a 30% do volume das ofertas. Então a distribuição já era muito forte, o nosso time de comercial é muito forte. Então hoje eu consigo ter toda essa cadeia. Então eu origino e eu distribuo ativos que a gente muitas vezes ajudou eventualmente a construir para o nosso cliente final de volta. Então hoje a gente tem a cadeia como um todo. Então hoje a gente está muito animado, né? Não sei se eu pareço animado aqui, eu estou falando muito rápido aqui, mas assim, muito animado com o momento. A gente tem a faca e o queijo na mão e a fome a gente sempre teve. Então a gente tem vai ter muita transformação no mercado financeiro, na nossa opinião. A corretora Light já é uma delas, né? Isso nem nos manuais estavam escritos de forma assim, completa o como iriam atuar uma corretora Light no tempo. A B3 com vários esforços foi realmente arredondando isso ao longo do tempo. Então assim, a gente está super animado porque vem muita coisa boa pela frente, né? Legal. E hoje, para finalizar essa parte, a gente além do mercado de capitais está estruturado, como eu falei, nosso público-alvo é a alta renda e private. Então a gente tem um family office dentro da empresa, a gente tem uma empresa de seguros dentro do nosso grupo, tem uma empresa de educação. Então hoje realmente é uma empresa muito completa que vai muito além da assessoria de investimentos. Muito bem, entendido. Legal. E deixa eu te aproveitar e perguntar aqui, estamos aqui no Febrabantec, eventos de tecnologia. Gustavo, de que formas hoje a Monte Bravo usa a tecnologia em favor do profissional de investimento e em favor de melhorar os serviços que entrega ali para o investidor também? Legal. Como o Henrique falou aqui, a gente está muito preocupado com a jornada do cliente, né? E hoje, como é que a gente consegue ajudar na jornada do cliente ali, tecnologia? Deixando o assessor fazer o trabalho dele ali junto com o cliente. Aqui na feira, você tá, AI é a palavra do momento, né? O Open Finance, e a gente usa bastante AI. Então, a gente dentro do mercado financeiro, a gente foi bem inovador, trazendo soluções. A gente tem um CRM próprio que foi desenvolvido pelo nosso time, né? A gente tem a vantagem de já nascer em cloud, então toda a nossa estrutura é muito flexível, a gente consegue crescer de forma orgânica e não tem legado, né? Sistema legado, isso para a gente ajuda bastante. Então, a gente tem o uso da AI muito focado hoje em dar todo o suporte para o time de assessoria, né? O investor, o planner, o assessor, para que ele possa ter muito mais tempo de conversar com o cliente, entender. E também a gente tem o time de dados trabalhando em alguns modelos justamente para conseguir dar esse tipo de informação. Então imagina que o Henrique vai atender o cliente dele, ele já sabe, ele já entrega para ele ali o que esse cliente, qual tipo de operação que esse cliente gosta de fazer, se ele tem filhos, se ele já tem um seguro, já tem um plano de previdência. Então hoje a gente está muito focado em dados, usando a AI ali. Então um dos projetos que a gente acabou de entregar é a parte de resumo da ligação. Então o assessor ele faz a ligação para o cliente, em até 1 hora já tem um resumo ali com os bullet points daquela conversa, então ele já não precisa anotar, né? E ele vai lembrar na próxima ligação que ele fizer. Então ele vai olhar no CRM, ele sabe o que ele conversou, ele sabe quais foram os combinados com o cliente. Então na próxima vez que ele vai ali e ele já vai ter uma tarefa que já vai nascer daqueles combinados. A gente agora está trabalhando numa versão de roleplay, né? Então o time de assessoria, o time de treinamento ali, né? Ajuda os assessores fazendo roleplay, mas hoje é uma pessoa, então você tem aquela questão de tempo. Então a gente está usando a AI justamente para ajudar isso, né? Fazer um roleplay ali por voz. A gente simula alguns perfis de clientes, então tem aquele senhor, tem aquela pessoa mais jovem e ele pode treinar a qualquer hora, né? Em casa ou lá deu uma folguinha entre um cliente e outro, vai treinando o discurso, vai uma pessoa mais júnior, por exemplo, né? Que entrou no time, ela já vai saber como é que é o jeito multibravo de atender o cliente.
Então, a tecnologia hoje ela está focada muito em trazer aqui o suporte, toda a ferramenta, né, disponível para o assessor poder ter tempo disponível e atender melhor o cliente. Na ponta do cliente a gente ainda não tem muita soluções, porque hoje a gente usa o white label, então a gente conversa com a XP, traz alguns insights, a gente consome muitas informações que ajudam né, como prever o futuro. Legal, pô, parabéns aí, já tem uns casos bem reais aí de aplicação e de uso, né? Tanto para o profissional de investimento nessa indústria de wealth, que já é uma ponta de emergência. Deixa eu arriscar aqui e já perguntar aqui, né? Então, que eu acho que é um tema mais polêmico, e vocês já estão experimentando com inteligência artificial e sempre tem aquele receio, ainda mais agora com a generativa, né? Inteligência artificial generativa. Vocês estão vendo um mundo que a inteligência artificial substitui o assessor de investimento? Jamais. Como é que é a visão de vocês para o uso da tecnologia junto com o assessor, né? Então, nesse mundo aí de distribuição? A tecnologia, ela veio para somar, ela veio para ajudar, né? Nunca você vai conseguir substituir um assessor ali na ponta com o cliente. Por mais que, né, aqui na feira você já entra ali, tem uma, né, assistente virtual ali te recebendo e tal, não é a mesma coisa. Então, a ferramenta em si, ela vai facilitar a vida muito do assessor, ela vai empoderar o assessor, né? Acho que a palavra é essa, empoderamento ali do assessor para ele conseguir fazer o trabalho dele e ajudar. Mas qual a tua visão, Henrique? Perfeito. Além de ajudar, tem uma outra palavra aqui que é potencializar. O Gustavo em algum momento falou que a gente justamente está tentando fazer com que o assessor tenha mais horas para ele fazer aquilo que é o nosso core business, que é a assessoria, que é cuidar das pessoas. Então a gente vai potencializar toda aquela tarefa, a parte operacional, então nem se fala, né? A parte de FAQ, onde é que as principais dúvidas, tudo isso hoje a gente já tem chats específicos respondendo por nosso time. E o assessor hoje, e aí falando até pegando o gancho de CRM, hoje o CRM tem um valor gigantesco para as empresas, para o assessor, mas principalmente para o próprio cliente. Porque hoje um dos principais problemas que a gente nota na indústria, né, de assessoria de investimentos como um todo é a troca de profissionais. No momento que a gente consegue de uma maneira ordenada e organizada ter isso salvo, ter o histórico, a pessoa não precisar sentir que toda hora começa um novo relacionamento, isso é de um valor muito grande, né? E aí, o Gustavo comentou da transcrição de ordem, enfim, tudo isso. Acho que a nossa premissa número 1 em tecnologia é ter a área de tecnologia muito próxima realmente do negócio. Né? Algumas empresas acabam que tecnologia parece até uma outra empresa, né? A gente não, a gente realmente tenta fazer com que as áreas andem lado a lado, se apoiando. Literalmente a gente senta do lado do time de negócio. A gente literalmente senta um do lado do outro. Então a gente quer que realmente tudo isso esteja muito perto, porque de novo, o nosso foco é nas pessoas. Então é potencializando a figura do assessor. Eu não acredito que vá acontecer isso e principalmente no segmento alta renda e private. O nosso cliente, esse contato olho no olho, ele valoriza demais. Quando a gente fala de patrimônio das pessoas, a gente fala muito sobre confiança. E nada melhor do que ter esse contato aqui para já gerar num primeiro encontro isso, né? Então, de novo, acho que até aqui na Febraban eu ouvi várias instituições comentando sobre ter um avatar, conversar com o cliente. Eu acho que tudo isso vem para somar. Eventualmente a gente tem até um segmento que é digital e tem o advisory, que é o cliente de 0 a 300, de 300 a 1 milhão, que a gente vai se apoiar nisso sem dúvida. Um chat inteligente já tem rodando hoje, eventualmente tem um avatar para fazer uma prestação de contas para o cliente, isso soma, mas a gente não acredita que a figura do assessor de investimento vai deixar de existir, muito pelo contrário. A gente está engajado em cada vez melhorar mais a atuação do assessor para o cliente ter o atendimento que ele merece. Perfeito, legal. E agora que já para a gente fechando aqui já a nossa conversa, queria que você contasse um pouco para a gente quais são as principais oportunidades que vocês estão olhando aí no mercado de investimento que vocês estão priorizando daqui para frente. A gente, me complementa até se quiser, Gustavo, a gente foi recentemente na feira da Charles Schwab, né, um dos principais players do mercado americano. A gente foi na feira no ano passado e aí para nós ficou ainda mais claro que a era da assessoria realmente veio para ficar. Quando a gente olha um mercado que muito mais desenvolvido, que tem outro nível de maturidade como o americano, a gente vê que as relações só se aprofundaram, que o advisor, né, o assessor, ele passou por um nível de qualificação gigantesca lá fora e a gente vê isso acontecendo aqui. A gente instiga muito os nossos profissionais a se certificarem,
seja com CFP, CFA, com enfim, as principais certificações do mercado financeiro. Então, a gente vê que é uma continuação, é a profissionalização, o cliente, e aí vamos olhar para nós, né? Acho que todos nós aqui cada vez menos temos paciência para alguns tipos de assunto, a gente quer realmente uma solução clara, efetiva, a gente quer ser bem atendido, todo mundo quer. Então, a gente vê que o mercado financeiro ele vai começar a passar por uma consolidação, onde quem não se reinventar, quem não investir muito em profissionalização, quem não atender o cliente no nível de exigência que ele vem colocando a nós à prova, esses players vão ter que consolidar. E a gente vendo tudo isso nos deixa ainda mais animados, porque a gente já vem nessa pegada de qualificar, óbvio, com toda a humildade aqui, a gente todo dia procura estudar, a gente está aqui na feira justamente para aprender, para ter esse tipo de contato que a gente está tendo aqui. Então assim, é pé no chão, é realmente cabeça aberta, é realmente humildade no dia para seguir aprendendo. E eu acho que esse é um dos principais desafios, porque tem vários players no mercado, várias pessoas no mercado financeiro que já deram essa batalha como ganha. A gente já tem bastante ferramenta de alocação, já tem muito produto, já tem tudo isso aqui para o cliente. Cara, a gente está muito enganado quem pensa assim. A exigência vem subindo a cada dia, a gente tem que continuar evoluindo e para entregar realmente o melhor para o cliente, para a família dele. As preocupações, as fases do cliente vêm mudando. O que preocupa hoje as pessoas não é a mesma coisa que eventualmente algumas coisas já mudaram de 10 anos para cá. A forma de sucessão patrimonial, hoje, a forma que os empresários, por exemplo, já começaram a olhar para a sucessão da empresa é diferente do que era. Até porque hoje, por exemplo, né, já que eu falei de novo em sucessão aqui, uma das coisas que mais destrói o patrimônio de famílias hoje é um processo sucessório mal feito, né? Então o mercado vem se reinventando e a gente tem feito de tudo para acompanhar isso e, enfim, entregar o melhor para os nossos clientes. E acho que o investimento em tecnologia vai acompanhar muito isso, né? Seja você conseguindo dar a visão para o cliente ali de como é que está a carteira dele, né, a evolução, seja tendo um ecossistema de APIs para, né, plugar o Gorilla. Se o cliente quer usar o Gorilla, por que ele não pode, né, plugar aqui na Monte Bravo e estar usando? Então a tecnologia ela está muito ali ajudando, né, mantendo ali todo o ecossistema e evoluindo sempre, né, com AI, com modelos de dados. Acho que isso é um fator muito importante para ajudar nesse crescimento. E se eu pudesse resumir, Misério, acho que a palavra aqui é foco. Acho que tem tanta coisa que a gente pode fazer. E já que tu comentou de AI, tem tanta coisa para a gente explorar, que a gente está fazendo de tudo para, mesmo quando a gente debate a nível estratégico o que vão ser os próximos 5 a 10 anos da empresa, a gente coloca o pezinho no chão, lembra todo dia o que é o nosso core business, a nossa missão de realmente cuidar das pessoas e tenta fazer com que tecnologia e demais áreas sempre tenham um ponto de convergência nisso. Esse eu acho que é um dos principais desafios desses anos pela frente. Muito bom. Bom, queria agradecer de novo, Henrique, Gustavo. Obrigado. Muito bacana escutar a história de vocês, ponto de vista. Foi um privilégio bater um papo com vocês. Obrigado. Igualmente, muito obrigado. Obrigado.